Boa noite, irmãos. Paz e a graça de Deus. Os nossos pastores estão ministrando em outras igrejas, mas o Senhor desta igreja, Ele está aqui, independente da presença dos nossos pastores ou não. O Espírito Santo continua sendo soberano sobre a sua igreja. Por isso é necessário que todos vocês, como corpo de Cristo, intercedam a Ele por mim, que estou incumbido nessa noite e recebi a honra de trazer a palavra dEle. Palavra que tem atravessado gerações para ser anunciado, para que das trevas se convertam muitas pessoas para o reino de Jesus Cristo. E é aqui que se manifesta a glória de Deus, para que nós, como seu corpo, a manifestemos lá fora. Aleluias. Glórias a Deus por isso. A última vez que eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para a igreja foi numa quarta-feira. Acho que já fazem umas 4, 5 semanas atrás, e nós tratamos de um assunto que está bem em pauta nesses últimos dias, que era sobre herança. E como naquele dia me deram só 20 minutinhos para pregar, eu fiquei triste. Fiquei triste, porque a palavra de Deus, ela tem muitas coisas para nós aprendermos, né? Então, nessa continuidade, vamos falar mais um pouco sobre herança, porque o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração. E se Ele tem ministrado ao meu coração, com certeza, Ele quer que seja falado à sua igreja nessa noite. Amém? Vamos começar, então, essa nossa viagem a esse mundo fantástico que é a palavra de Deus, através do livro de Josué, capítulo 19, versículos 40 a 48. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gilbeton, Baalate, Gelde, Beneberaque, Geit-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan a pelejarem contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. O pano de fundo para essa situação é a seguinte: o povo de Israel, dividido em tribos, havia recém atravessado o rio Jordão. E cada tribo, segundo a ordem de Deus e sua promessa, pois Ele tinha dito que daria aquele povo, a sua nação, uma terra que emanaria leite e mel. Mas cada um, de acordo com a ordem que Deus deu, deveria pelejar pela sua herança, pois Ele estaria à frente e eles com certeza conquistarão. Mas a tribo de Dan foi a penúltima a receber sua herança, porque no meio desses 7 anos de peleja, algumas dessas tribos, elas meio que se entristeceram pelo meio do caminho, e meio que as promessas de Deus parece que já não eram efusivas nas suas vidas. E eles conquistaram essa área ao qual Deus havia mandado que eles conquistassem. Só que Deus havia determinado para eles, para que toda a nação que vivesse ao longo daquelas terras fossem destruídas pela nação de Israel. Os amorreus, os jebuseus, filisteus e os zeus da vida, que nós constantemente ouvimos os nossos pastores falar. Porque esses povos eram abomináveis diante de Deus, suas condutas eram terríveis. Por isso o Senhor disse que a terra prometida seria dada assim à nação de Israel, mas com a incumbência do povo de Israel de exterminá-las. Só que não foi o que aconteceu com a maioria das tribos, e essa tribo de Dan foi uma dessas. Ela permitiu que no meio das terras os quais eles conquistaram, duas tribos importantes, duas nações importantes lá permaneceram, que eram
os filisteus e os amorreus, que, como eu já disse, pessoas com práticas abomináveis, ao ponto de entregarem seus filhos para serem sacrificados vivos. E aqui nós lemos que a nação, que a tribo de Dan achou que a terra que tinha sido determinada para eles, saiu para eles por pequena. Mas o pequeno nessa história não tem muito de pequeno, ainda que a nação, que a tribo de Dan, das que atravessaram a região, o Rio Jordão, era a maior. Tinha mais de 67 mil homens. E quando a Escritura diz que é 67 mil homens, não eram contadas aí as mulheres e nem as crianças. A terra pareceu pequena, e pequena mais ainda ficou muito maior, se é que a gente pode dizer isso, ficou muito menor ainda, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Aquilo que era promessa, para que se cumprisse na vida deles plenamente, eles não conseguiram absorvê-la com a intensidade que o Senhor havia determinado, pois desobedeceram. E é assim muitas vezes nós, como povo de Deus, fazemos com a herança que o Senhor nos tem dado. Mas essa introdução é para que a gente perceba o quanto nós somos semelhantes a eles, porque eles se tornaram descontentes daquilo que o Senhor havia prometido e cumprido, baseado no quê? Na desobediência. Mas a desobediência e essa falta de reverência à autoridade de Deus trouxe à nação de Israel problemas maiores ainda do que ter duas nações abomináveis vivendo no meio do seu povo. E nós vamos continuar lendo, para que a gente possa entender. Livro de Juízes, capítulo 17. Juízes 17. Tribo de Dan, grande, misturada ainda com os filisteus e os amorreus, a terra ficou pequena. O povo de Israel, essa tribo, se sentiu obrigada a explorar novas terras. Explorando novas terras, queria subjugar outros povos, os povos dos quais o Senhor não havia dito que eles tinham que tomar aquela terra. Mas por conta toda essa desobediência, toda essa relação de falta de agradecimento a Deus, e por conta também dos filisteus levarem a tribo de Dan a adorarem outros deuses, a terra ficou pequena, e eles buscaram novas terras, e no meio dessa população toda havia toda sorte de idolatria. E nós agora vamos ler a respeito de uma mãe que juntou para si e para os seus filhos, no caso um filho aqui, uma herança. Olha só, capítulo 17 do livro de Juízes, a partir do versículo 1 diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, e eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Por conta dessa desobediência da tribo de Dan e de deixar habitarem no seu meio aquelas nações abomináveis ao nome do Senhor, e idolatria como
nós aqui na beira da praia dizemos, os filhos de pescadores, os pescadores comia solto, corria solto, a idolatria era algo normal, ao ponto de dessas famílias, da tribo de Dan, o qual é a casa de Mica, sua mãe, não sei de que forma, conseguiu guardar como herança 1.100 ciclos de prata. E eu estive estudando 1.100 ciclos de prata, para vocês terem noção do que é. Um ciclo era o pagamento de um servo normal durante um mês. Ela conseguiu juntar 1.100 ciclos de prata. Era uma herança da família. Mas, nesse meio tempo, sumiu esse 1.100 ciclos de prata. E como era costume, do povo daquela época, dos orientais daquela época, ela deitou maldições, tentando dessa forma fazer com que o ladrão se amedrontasse e devolvesse o dinheiro. Mas ela não sabia que o ladrão era o filho dela. Mas deu certo. Ela amaldiçoou, como a gente leu aqui. Ela amaldiçoou aquele que havia roubado. E seu filho chegou a ela e disse: mãe, quem pegou esse dinheiro fui eu. E agora, ela pensou: ai, agora eu amaldiçoei o meu filho por ter roubado o meu dinheiro. Pensou ela também que poderia dedicar aquele dinheiro para quebrar a maldição ao qual ela mesma tinha transferido a seu filho. E ela disse aqui que o filho dela seria bendito de Deus, mas ela não havia amaldiçoado. Olha só o que essa herança trouxe àquela família. Ela devolveu os 1.100 ciclos para aquele que havia roubado. E aquele que havia roubado e era seu filho, para se livrar da maldição, devolveu à mãe. E aquele dinheiro que tinha sido abençoado por ela e dedicado a Deus, foi dedicado à idolatria. 200 desses ciclos foram usados para produção de esculturas, de imagens. Uma feita por ourives, como diz aqui, e outra esculpida à mão. Mas o que eu quero trazer esse cruzamento de textos, para a gente meditar como uma família desorientada, como um povo desobediente pode se cruzar e trazer a uma nação tantos prejuízos. Como trazer diante de Deus algo que pode ser bendito se tornar uma maldição terrível. E essa idolatria era tão grande, que essa bola de neve aumentou mais ainda. A tribo de Dan, já além de ter os cananeus, e os filisteus e os amorreus junto deles ainda, conseguiram se enredar mais ainda nesses atos que abominam ao Senhor. Mas o mais triste disso, irmãos, é que o mal não parou por aí. O mal não parou por aí. Esse dinheiro que serviu de herança para aquele rapaz usou para construir um templo de adoração a Deus e outros deuses. Aquela herança foi usada também para uma causa também abominável. E a gente vai ler aqui no 17, a partir do versículo 7, prestem só atenção. Como um povo desobediente, um povo que busca a Deus misturado com outras formas de invocar aos deuses do céu, como nós podemos nos enredar e praticar tais abominações diante de Deus. Diz assim: havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, a partir do 7, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse, segundo pois o seu caminho. Chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar aonde melhor me parecer. Então lhe disse Mica:
fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Da tribo de Dan começou a se estender a casa de Mica e a sua herança, e agora chegou a um servo de Deus, pois era um levita. E os levitas, segundo as escrituras, a porção de um levita, a porção de um sacerdote era o Senhor. E esse levita, o qual nós estamos lendo aqui, ele se sentiu descontente. Ele estava descontente com a sua função, pois a gente leu aqui que ele disse: eu posso ir para onde eu quiser. Seguindo pois o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim. Perguntou-lhe Mica: de onde vem? Ele respondeu: sou de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Sendo que a obrigação dele era permanecer na região onde o seu serviço lhe trazia a sua incumbência, o seu trabalho. Mas, por conta de uma herança mal aplicada, por conta de um ensinamento mal aplicado, por conta de ações que desaprovavam totalmente aquela tribo, a mãe deu um dinheiro amaldiçoado, uma herança amaldiçoada a seu filho, e ele construiu para si um templo e ainda arrastou consigo um sacerdote, um levita. E essa tribo é muito importante na história do povo de Israel, sabe por quê? Porque dessa tribo de Dan é descendente um grande homem de Deus, Sansão. Sansão é descendente dessa tribo de Dan. Mas como nós vimos ao longo de toda a história do próprio Sansão, vemos que essa cultura religiosa pagã, misturada com adoração a Deus e falsos deuses, foi a ruína, não só do povo de Israel, como também a ruína da família dos danitas, né? E a introdução do Antigo Testamento é importante, irmãos, porque onde eu quero chegar é no Novo Testamento e é na história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a própria palavra de Deus, ela já nos deixa escrito no livro de Hebreus que essas coisas estão escritas para que nós, como povo de Deus, para que nós, como geração eleita, sacerdócio real, saibamos que um dia aconteceu e pode vir a acontecer novamente, para que nós abramos nossos olhos, para que não venhamos a ser como essas nações, como essa tribo, que descontente com aquilo que recebeu do Senhor, busca mais, nunca se contenta com aquilo que tem. E na história, ao longo da história, também da igreja moderna, da igreja primitiva e da igreja moderna, isso tem se repetido. E existe um texto da palavra do Senhor que está no livro de Lucas, e só no livro de Lucas nós vemos essa passagem, e ela nos traz para os dias de hoje um grande ensinamento, uma grande forma de nós não virmos a errarmos. Porque muitos de nós têm gastado de seu tempo buscando do Senhor herança maior, mais do que aquilo que o Senhor já nos deu. E o Senhor Jesus Cristo, com toda a propriedade, Ele nos ensina o que Ele veio fazer na terra. O que Ele veio fazer. No livro de Lucas, capítulo 12, nós temos um ensinamento a respeito disso. Lucas 12, a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do 13. Trazendo um pouco sobre a história sobre essa tribo de Dan.
Depois que esse homem chamado Mica constituiu esse sacerdote como um sacerdote particular, como alguém que buscava a Deus tão somente para a família de Mica, a tribo de Dan, descontente com a herança que o Senhor tinha dado para eles, saiu a passear, saiu a procurar em outros lugares, em suas andanças, outras terras, as quais eles podiam conquistar, e eu já falei para vocês. Mas só que nesse meio tempo, 5 homens que haviam sido destacados para vigiarem as terras, para que os danitas pudessem aumentar o seu território, eles se depararam com esse jovem que era um sacerdote de Mica. E aconteceu coisa pior do que já estava acontecendo. Os danitas sequestraram para si esse jovem sacerdote. E, pior ainda, fizeram a seguinte proposta: vem e sê-nos por sacerdote, pois a nossa tribo é maior, pois somos um povo maior do que essa casinha de Mica, que Mica lhe dá para que você sirva ao Deus dos céus. E olha, a gente viu que, falei para vocês que o que um servo recebia naquela época era um ciclo de prata, né? O sacerdote contratado por Mica recebia 10. Já era bem assalariado o homem. E era jovem. Mas foi a perdição. Esse ensinamento da palavra de Deus veio a mim quando eu estava lendo o livro de Jeremias, capítulo 7, em que Jeremias é chamado por Deus para que chame a atenção do povo de Israel e diz: assim como eu fiz em Siló, eu farei com essa nação idólatra. E eu fui até onde falava sobre Siló. E nessa região aí, era onde estava instalada Siló, onde era Siló, que era um ponto estratégico onde o povo de Israel, assim que atravessou o Jordão, ficou parado nesta região, e foi assim dado para cada um as suas terras. Para que você entenda o que no livro de Lucas nós vamos procurar aprender com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, Lucas 12, de 13 a 15, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Caminhava Jesus ensinando, e como diz aqui o texto, multidões o cercavam. E no capítulo 11, um pouquinho antes aqui, ele diz que, está escrito, Lucas narra que Jesus, vendo que estava cercado de grande multidão, deu maior ênfase, deu maior atenção aos seus discípulos, para que eles pudessem aprender com aquilo que ele estava tentando repassar para eles. E no meio dessa multidão surge um homem, como muitos que têm surgido nos dias de hoje, que não conseguem entender a natureza da vocação e do chamado do Senhor Jesus Cristo. Esse homem da multidão invocou a Jesus e disse: mestre, sê meu juiz, mestre, sê meu intercessor, mestre, sê meu intermediário entre mim e meu irmão, faça com que ele reparta comigo a herança. E o Senhor rasgou o verbo e disse: quem me fez juiz, repartidor entre vós? Quem me fez? Quem me fez juiz no nível terreno? Quem me fez juiz entre problemas que vocês mesmos têm buscado com suas mãos? E na cultura judaica a gente tem que entender que aquele homem, quando chamou a Jesus e disse: Senhor, sê meu intercessor, ser meu mediador, meu juiz, ele estava tratando Jesus
numa esfera terrena. Ele estava chamando Jesus de um escriba, de um rabino, porque na cultura judaica e na história do povo de Israel, nós sabemos que os rabinos eram os responsáveis pelas questões civis. Eram eles que julgavam as leis, eram eles que diziam e determinavam se algum problema financeiro, se alguma causa trabalhista, se alguma causa judicial tinha que ser tratada, e eles tinham essa autoridade. E aquele homem da multidão não conseguiu perceber que todos os ensinamentos que Jesus Cristo estava trazendo tinha na sua essência o reino de Deus como prioridade, ainda que se praticasse na vida diária, no seu dia a dia. Mas o Senhor veio apresentar um reino inabalável, um reino improstituível, e aquele homem não conseguiu entender. Aquele homem, como era quase que normal o costume judaico, e nós sabemos disso, que o povo de Israel ainda aguarda um Messias que venha tratar de causas humanas, que venha libertar a nação de Israel de problemas sociais, de problemas financeiros. Mas Jesus, com toda a propriedade, ele disse que ele não veio tratar desses assuntos, que ele veio tratar de coisas maiores. Pois numa parábola, Jesus Cristo disse que todo homem sendo mau sabe dar boas dádivas ao filho, porque se um filho pedir pão, o pai não vai lhe dar uma cobra. Se o filho lhe pedir um ovo, o pai não vai lhe dar uma pedra. Mas o homem sendo mau consegue dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Senhor, que ama os seus. Aqueles que pedem ao Senhor por ajuda, o Senhor tem prazer em nos doar o Espírito Santo de Deus. Mas ao longo de toda a história dessa geração da igreja de Cristo, principalmente nos últimos dias, temos visto que não é assim que as pessoas têm procurado a Cristo, que não é assim que tem sido passado aos homens que o Senhor Jesus Cristo veio nos manifestar um reino maravilhoso. Nos tempos de hoje, muitas pessoas estão roubando os sacerdotes de Mica e levantando para si templos de adoração a Deus e a deuses, ainda que não sejam deuses de pedra, mas deuses de carro, deuses de mansão, deuses de posição social e muitos deuses levantados por aí afora. E o Senhor Jesus Cristo, com toda a propriedade, ele diz àquele homem: eu não vim para isso, eu vim para outra coisa. Porque ele diz aqui: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: um campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher o meu fruto? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É assim que o Senhor tem visto a sua igreja nos últimos dias, irmãos. Muitas pessoas buscando ao Senhor Jesus Cristo por posses, muitas pessoas buscando ao Senhor Jesus Cristo para que fiquem abastados financeiramente. E este homem aqui, desta parábola,
ele conquistou todos os seus bens com o seu trabalho. Mas de que adiantou? Pois o próprio Senhor Jesus disse que tudo aquilo era em vão, porque naquela noite mesmo poderia ser pedida a sua alma. E tudo aquilo que ele juntou, que valor teria? Que valor teria? E você pode me dizer, mas eu tenho trabalhado sim, tenho tentado buscar pão para minha casa, tenho tentado buscar um lar melhor para os meus filhos, um trabalho onde eu possa dignificar a minha família. Mas, meus irmãos, ao longo da nossa correria do dia a dia, na busca de bens materiais, muitos de nós têm se perdido. Muitos de nós têm se perdido. Pois a gente vê nos jornais, pois a gente tem visto em toda a mídia falada e escrita, que a Igreja de Cristo tem buscado entesourar tesouros nessa terra. E o Senhor Jesus Cristo nos diz que o tesouro que nós devemos entesourar não é aqui, é no céu. E muitos de nós podem usar de desculpas, dizer, mas é com o suor do meu trabalho que eu tenho trazido o alimento para minha casa, é com o suor do meu trabalho que eu tenho labutado dia após dia. Mas muitos de nós têm lutado, corrido atrás de riquezas, atrás de bens materiais e não têm se contentado. O problema, irmão, não está em nós adquirirmos bens, não está em nós lutarmos pelo nosso dia a dia, pelo bem-estar da nossa família. O problema está que nós não nos contentamos nunca. Nunca estamos abastados, nunca estamos contentes. São poucas as pessoas que têm esse discernimento, irmãos. E eu sou um desses também. O Senhor teve que me puxar a orelha 2 meses atrás e botar um revólver na minha cabeça, literalmente, e os ladrões me roubarem, tirarem dinheiro de mim para que eu abrisse os meus olhos. E o Senhor disse, pare de correr atrás desse dinheiro que tem te trazido só problemas. Sustenta a tua casa, mas busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque a glória que eu manifestei, a minha igreja, dinheiro nenhum pode comprar, e você tem enterrado, e muitos de nós têm enterrado o dom que Deus nos deu. Temos colocado debaixo da terra a glória manifesta do Espírito Santo de Deus em nós, e nós usamos como desculpa que o dinheiro é pouco, que o custo é alto. Que o custo de vida é alto sim, irmãos. Mas a maioria do dinheiro que nós adquirimos com o suor do nosso trabalho tem sido gasto com coisas supérfluas, não com o necessário. Nós não nos contentamos. Nós queremos ser como a nação de Israel era naquela época que a tribo de Dan buscou um sacerdote. Se vocês lerem no capítulo 17, 18 e 19, geralmente o autor, no tópico, no começo, ele diz, pois não havia rei em Israel, e todo mundo fazia o que lhe agradava. Havia rei em Israel, sim, pois o Senhor reinava lá no céu, mas ele continuava reinando. Mas a nação de Israel queria um rei parecido com as outras nações. Ele queria um rei parecido com as outras nações. Assim somos nós. Muitos de nós não confiam na providência do Senhor. Muitos de nós não têm confiado na providência de Deus. E quer ser exatamente igual ao mundo aí fora. Buscamos o melhor carro. Buscamos iPods da vida, celulares caros da vida. E deixamos muitos dos nossos missionários passarem necessidades. Deixamos muito dos homens de Deus passarem necessidade. E aí eu pergunto a vocês, que diferença tem, irmãos? Que diferença nós temos das nações que vivem ao redor de nós? Quantos de nós recebeu a herança de Deus, mas dentro da sua vida ainda tem filisteus e amorreus?
E aí nós nos sentimos obrigados a alargar os nossos campos e aumentar o nosso território. E o perigo de nós aumentarmos o nosso território é sair da vontade de Deus, irmãos. Porque quanto mais descontentes nós estamos com as coisas que o Senhor tem manifestado a nós, mais perigosa é a nossa vida. Porque o mundo aí fora é traiçoeiro e você sabe o quanto nós temos que lutar para adquirir o nosso pão de cada dia. O quanto nós temos que ir labutar para adquirir nossos bens. Mas é um perigo, porque podemos deixar de adorar com a nossa vida o nosso Deus verdadeiro, que precisa e requer que seja adorado em espírito e verdade. Onde está a nossa adoração? Por que temos buscado a Deus? Por que na multidão acenamos para o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, julga a minha causa. Julga a minha causa, Senhor. Quantos de nós têm buscado em oração ao Senhor, tão somente em benefício pessoal, financeiro, por posições sociais? Mas que alegria, porque eu sei que tem muitos irmãos que têm clamado ao Senhor pelo seu Espírito Santo. Porque eu não tenho dúvida que a nação de Deus, cheia do Espírito Santo, todas as outras coisas são acrescentadas. E Paulo, nesse combater do perigo de buscar riquezas, de buscar herança muito maior do que aquela que Deus nos providenciou, Paulo também traz com propriedade alguns ensinamentos para que a gente não venha se desviar. No capítulo 1 de 1 Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo escreve a Timóteo assim: 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, e com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Paulo aqui com propriedade ensina a Timóteo, para que Timóteo ensine a sua igreja. Porque é verdade, irmãos, ainda que muitos de nós digam que não, muitos de nós têm buscado ficar ricos. E o perigo dessa busca é nós realmente cairmos em cilada. E como o pastor hoje pela manhã, já com propriedade, o pastor Fábio, hoje de manhã falou com propriedade, ele diz que o diabo nunca nos dá aquilo que, como oferta, como um atrativo, aquilo que não está em nosso coração. Sempre aquilo que nós temos em nosso coração, ele traz como uma oferta agradável. Por isso o perigo. Por isso o perigo de nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E nesse perigo, Paulo, com ênfase, sempre tratando dessa mesma situação, traz novamente no versículo 17, mais uma
admoestação, agora acerca dos ricos. Olha o que ele diz. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boa obra, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aleluias! Glórias a Deus! A verdadeira herança, irmãos, a verdadeira vida está em obedecermos a palavra do Senhor, está em todos os dias oferecermos a Deus como sacrifício vivo a nossa vida, os nossos desejos. Porque se nós andarmos nessa vida querendo alargar com grande espaço as nossas estacas, as estacas das nossas tendas, corremos grande perigo, irmãos. E temos visto, novamente eu enfatizo, no meio da igreja, que se diz a igreja de Deus, buscarem ao Senhor dessa forma. Não sejamos nós como um desses, porque isso faz com que a igreja de Deus seja envergonhada, que a igreja de Cristo seja envergonhada. E isso não é papel de crente, isso não é papel de alguém que um dia o Evangelho transpassou e fez da sua vida a morada do Espírito Santo. E, para finalizar esse estudo, essa mensagem, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho de um irmão, escrito há muito tempo atrás. Esse irmão, muito sábio. O Senhor Jesus Cristo disse que ele foi o mais sábio dentre todos os homens que já existiu. E a história do homem diz que ele foi um dos homens mais ricos que essa terra já pôde contemplar. Esse homem possuiu bens incontáveis, propriedades, tesouros, e ele é um irmão também. E ele recebeu da parte de Deus como herança o reinado da nação de Israel. E esse homem é Salomão. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, Salomão nos adverte a respeito do perigo das riquezas. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, a partir do versículo 8, diz assim. Meu subtítulo diz assim: a vaidade das riquezas. Se vires em alguma província opressão de pobres, e o roubo em lugar de direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto, que o explora, e sobre este ainda outros mais elevados, que também o exploram. Ele fala aqui que acima de alguém que busca riquezas, há outro que busca muito mais, alguém que tem mais autoridade, e assim por diante. Então, se nós vemos nos dias de hoje a injustiça, prestemos atenção. Se cumpre aquilo que ele está narrando aqui nos seus escritos. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Nunca estamos contentes com o nosso salário. São poucos. Sempre queremos mais. Sempre mais. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Irmãos,
aquilo que nós temos adquirido, para quem vai ficar? Aquilo que nós temos nos esforçado tanto, lutado, passado muitos de nós noites sem dormir, dias de culto sem louvar ao Senhor. E quando eu digo dias de culto, não digo só vir à igreja, porque vir à igreja é um lugar onde a gente se reúne como corpo dele, mas a verdadeira adoração é fora da igreja, é lá no mundo, é lá onde nós somos tentados, é lá onde vem a tentação, é lá onde a tentação te chama. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas de seus donos, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio, e do trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afligiu debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. E aí ele fala assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, porque eles não se lembram muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Aleluias. Aqueles aos quais o Senhor tem abençoado com riquezas, muitos vivem vida boa, sim, porque não levam em conta que tem bens, grande quantidade de zerinhos na conta, não levam em conta isso. Desfrutam uma vida como se não possuíssem nada neste mundo. E nós temos um exemplo grande. O próprio Senhor Jesus Cristo é. Porque a palavra diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Possuía riquezas, mas desceu ao céu dos céus, tomou a forma humana, se humilhou nesse corpo de carne, viveu como um de nós, mas sabia que o seu socorro vem do céu, que o alimento, que o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá, de dia em dia. Essa mensagem, irmãos, é para que a gente tenha plena confiança que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor vai cumprir em nós todas as suas promessas. E a sua promessa é de nos dar seu Espírito Santo em abundância. E as demais coisas serão acrescentadas a cada dia. Muitas das enfermidades que temos adquirido, irmãos, é por conta de nos entregarmos à busca desenfreada por bens materiais. Muitos desses cabelinhos que estão faltando na minha cabeça são por isso. Porque eu me lembro bem que, quando eu andava descalço, andando pela praia, comendo siri assado no fogo, na beira da praia, que vida boa. Que coisa maravilhosa não era me preocupar com internet para pagar, com prestações para pagar, com coisas que muitas vezes não são essencial para a vida de um homem, de uma família. Irmãos, o que o Senhor quer nos livrar é de passarmos por esta vida, por aflições que não trazem crescimento, muito pelo contrário, trazem afronta ao reino do Senhor. Por isso, se apeguem aos ensinos de Paulo, que nós nos apeguemos ao ensino de Jesus Cristo,
Pois quando ele diz que ele quer ser procurado por aqueles que são doentes pelo Espírito Santo, doentes de enfermidades, sim, físicas, e ele tem prazer em curar, pois ele curava e continua curando. Mas ele está triste porque muitos de nós têm incomodado ele de tanto que pede bens materiais. De tantos bens materiais que nós temos buscado ao Senhor. E o Senhor quer nos dar muito mais do que bens materiais. Quer dar uma vida em abundância, um relacionamento com a sua esposa maravilhoso, um relacionamento com os filhos, um relacionamento com os irmãos da igreja. Mas quando nós ocupamos o Senhor com pedidos na ordem da materialidade da nossa vida, impedimos que as bênçãos do céu caiam sobre nós, com as verdadeiras bênçãos, com as bênçãos que podem nos trazer eternidade. Essa singela mensagem tem um poder maravilhoso se nós colocarmos em prática, porque serve de ensino, porque a nação de Israel, ela trilhou esse caminho. Muitos ficaram pelo deserto, muitos ficaram e foram levados cativos por Nabucodonosor, por não praticarem os ensinamentos de Deus. Muitos ao longo dessa vida, ao longo dessa estada como igreja de Cristo, têm sido arrastada pelo Satanás como escravo de necessidades de bens materiais. Existe uma escravidão moderna, irmãos, abram os olhos. Existe uma escravidão moderna, é a nossa dependência de bens materiais, é a nossa dependência de eletrônicos. Abram os olhos. Nós somos escravos modernos e achamos que nós somos escravos coisa nenhuma. Enquanto o Senhor quer nos derramar abundante alegria, abundante comunhão, perdemos o tempo. Perdemos o tempo. Mas o Senhor é Deus de aliança. E se nós, como igreja, invocarmos o nome dEle, Ele, do mais alto céu, Ele rasga os céus e desce até nós, através do seu Espírito Santo, e aceita nossas debilidades, mas desde que com coração sincero busquemos a Ele, em espírito e em verdade.